Olá, estamos aqui de volta com nossos vídeos sobre TDD e hoje eu vou falar como que o TDD pode te ajudar com relação ao acoplamento. O acoplamento é a dependência que uma classe tem de outras classes. Como que o TDD então pode te ajudar com isso? Vamos começar então com um exemplo, que na verdade é um exemplo muito legal, que é muito bom pelo menos para o nosso mundo ABAP, né? Que significa o seguinte: como que eu testo, por exemplo, uma ABAP? Uma ABAP nada mais é do que uma API do meu sistema, é alguma coisa que a SAP me proveu e que eu poderia acessar de fora do sistema, mas que é muito utilizado dentro dos próprios programas ABAP. Então imagina o seguinte, que você tem um programa que vai fazer o posting de um documento. E como é que você testa isso? Na verdade, essa foi uma pergunta há muito tempo que eu não consegui uma resposta. Você tem que ir para o conceito dos testes unitários. Os testes unitários vão testar o que o seu código vai fazer com a resposta dessa ABAP. Então, você não precisa testar o que essa ABAP vai fazer, mas sim testar o que o seu código vai fazer com o retorno dessa ABAP. Primeiro, ele vai testar se você provendo os dados corretos, se você vai prover os dados corretos para a sua ABAP, e segundo, se você vai receber esses dados e o que você vai fazer com eles. Então hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar os mocks dentro do ABAP. E para isso a gente vai utilizar um framework open source chamado Mocha. Nesse caso de hoje aqui, eu vou escrever um programa que vai usar uma ABAP que retorna, por exemplo, um número de telefone, retorna os dados de contato de um determinado business partner ou de um parceiro de negócio. Por que eu estou usando essa ABAP aqui como exemplo? Porque é uma das poucas BAPs que eu tenho instaladas dentro do meu sistema e ela é bem simples de entender. Por que eu estou usando essa ABAP? Então eu criei aqui um cenário, um cenário fictício, aonde eu preciso testar, dado o telefone de um business partner, verificar se aquele telefone é o telefone dele mesmo. Então eu preciso ir na ABAP com esse número e retornar o número de telefone, e aí o meu programa com o número retornado da ABAP e o número recebido, eu preciso dizer se aquele número é igual ou não. Então é isso que eu faço com o resultado da minha ABAP. Então, para mostrar isso daí funcionando, primeiro vamos então começar escrevendo os testes. Afinal de contas é um vídeo sobre TDD. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou começar escrevendo os meus testes. Então eu vou começar aqui com a minha classe de teste. Contact Checker Test. Definition for Testing Risk Level Harmless. Vai ter a Private Section, onde eu vou colocar aqui um atributo privado, que é uma referência para minha classe, a Contact Checker. Reparem lá que o Eclipse já está apontando que essa classe não existe. Mas lembra, eu vou sempre criar primeiro o meu teste, depois eu vou criar a implementação. Então os dois testes básicos que eu quero fazer é válido ou não é válido? O telefone é válido ou não é válido? Então, eu vou colocar aqui no setup, é a criação do objeto checker. Então, checker, tá? No caso do should be valid, vamos lá, should be valid, end method. Então, eu vou criar aqui o actual, aonde eu vou ter o checker, tá? Então, eu já estou pensando aqui que eu vou usar de novo o strategy, o design pattern strategy. Então eu vou criar uma interface chamada checker, que vai ter um método chamado phone checker, onde eu vou receber o business partner e eu vou passar um telefone que eu quero verificar. Então é o business partner aqui fictício, um telefone também fictício que eu acabei de inventar. Aí eu vou verificar se o actual é igual a true, ou seja, eu quero verificar se esse telefone existe ou não. Então, esse daí é o meu método de verificação, é o meu teste para saber se é um telefone válido. E o not valid, eu simplesmente vou usar um outro número de telefone e na qual eu espero que ele seja falso, ok? Então, se eu rodar os testes, na verdade ele nem ativa. Então lembra, o meu primeiro teste é fazer o código ativar. Então vou começar aqui baby steps, implementando então primeiro a minha classe.
Eu vou utilizar aqui esse type pools ABAP, simplesmente para utilizar aqui nomes bonitinhos para tipos booleanos. Lembrando, o ABAP não tem tipo booleano, mas eu vou usar aqui o tipo ABAP bool para usar o ABAP true ou ABAP false, né? Para ficar mais bem escrito o meu programa, para ser melhor entendido. Então ele vai ter uma interface, que eu já tinha colocado o nome lá embaixo, checker, que vai definir um método phone checker, importando o business partner, que é esse daqui, que veio de lá da minha BAP, que eu já vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E eu vou receber também o telefone, que é tipo o mesmo número de telefone que está lá na minha BAP. Ok? Então eu retorno um isValid, mostrando se é true ou false, para saber se esse telefone é um telefone válido ou não. Vou para a minha implementação da minha classe, a Contact Checker, que eu já defini lá embaixo no meu teste. Então, vamos lá, Definition, Implementation. Na parte pública, eu só vou indicar que ele está implementando a interface Checker. E na implementação dessa classe é onde eu vou colocar a implementação do meu método. Lembrando, mais uma vez, Baby Steps, eu só quero fazer o meu teste passar. Então, simplesmente, eu vou colocar, se o phone check que está vindo for igual a 5512398876, ele quer dizer que ele é true. Se ele for diferente disso, ele é false. Ok? Simplesmente para eu poder ativar o meu código e rodar os meus testes, para ver que ele passa. A maneira mais procedural possível desse cara aqui seria o quê? Implementar a chamada da minha BAP. A BAP em questão é essa daqui que vocês estão vendo na tela. Ela tem aqui esses imports e uma série de tabelas que ela recebe como parâmetro. Mas eu não sou procedural, eu não quero mais implementar nada procedural, então eu vou encapsular a chamada dessa BAP em uma interface, onde eu vou definir somente alguns parâmetros para questão de didática aqui para gente, e uma classe que implementa essa interface. Na implementação dessa interface, simplesmente a chamada dela mesma. Olha lá, eu não estou colocando todos os parâmetros. No mundo real, eu colocaria todos os parâmetros da minha BAP. Então, reparem que eu criei uma interface e eu criei uma classe. Por que eu precisei encapsular a minha BAP numa interface e numa classe? Primeiro que orientado a objetos é assim que tem que ser feito. Você está utilizando essa interface para definir como é que é o contrato para a chamada da sua BAP. E a implementação dela é a chamada da BAP em si. Mas não só por isso. Se eu vou utilizar o Mocha ou qualquer outro tipo de framework que vai fazer mockups, eu preciso necessariamente ter uma interface para eu conseguir criar minhas falsificações de maneira correta. Então, é uma exigência do próprio framework, o que é legal, que me exigiu fazer a orientação objeto correta. Então, vamos dar uma olhadinha no Mocha, antes de entrar, ver como que o Mocha é utilizado no meu caso, vamos dar uma olhadinha no Mocha, o que eu preciso fazer com ele, tá? Então, olhando aqui na tela, tá? Dá uma olhadinha aqui, eu tenho aqui um programa onde eu utilizo essa classe CCL Mocha Mocker. Então, essa classe daqui, ela vem da onde? Vamos dar uma olhada. Essa classe, ela vem de um projeto open source, disponibilizado para gente, chamado Mocha. Então você pode baixar aqui o nugget dele e carregar no seu código, tá? E aí vai vir essas classes e vai vir tudo que você precisa para fazer o Mocha. O Mocha basicamente ele vai falsificar a chamada de um método de uma classe. Então o que eu preciso falar para ele? Aqui no caso ele indicou qual é o método que a classe que ele vai falsificar, no caso é uma interface. Ele tem que mostrar qual é os métodos que ele vai falsificar e quais são as chamadas esperadas para aquele método. Então, olha lá, então eu posso especificar o que? Com métodos returning, posso especificar com exporting, posso especificar com changing, inclusive o retorno de exceptions. Agora você entendeu por que eu precisei colocar uma interface e a implementação dessa interface, a chamada da BAP. Porque o que eu vou fazer? O Mocha vai falsificar essa chamada durante os meus testes. Interessante isso, né? Então quando eu estiver criando o meu código,
eu, ao invés de chamar a implementação que chama ABAP, eu vou chamar a implementação que é a implementação falsificada provida pelo Mocha. O Mocha nada mais é que um framework para fornecer mockups. Mockups nada mais são do que falsificações. Ele vai falsificar o quê? Vai falsificar, por exemplo, uma chamada de um método. Então você tem que especificar para ele, olha, qual é a minha interface, quais são os métodos dessa interface que eu vou falsificar, quais são os inputs desse meu método e quais são os outputs esperados. Ou seja, quando eu chamar então esse meu objeto falsificado, o que vai acontecer? Ele vai prover uma resposta falsificada. Por que isso daí é legal dentro do meu programa? Porque aí elimina aquele problema de eu não saber o que por exemplo, a ABAP vai retornar. Porque a ABAP pode ser que ela retorne uma informação diferente de ambiente para ambiente, desenvolvimento, qualidade e produção. Isso daí, então, melaria os teus testes. Ou então, pior, pode ser que a tua ABAP, né, como possivelmente vai acontecer, ela vai retornar valores diferentes conforme o tempo, porque pode ser que os usuários mudem aquilo. Imagina que o usuário vá lá e mude o telefone que eu estou testando. Então não adianta eu ir lá, rodar a ABAP e falar, legal, para esse tipo de business partner, ele retorna esse telefone. Eu vou lá e coloco o meu teste com esse telefone. Se alguém for lá e alterar, pronto, o seu teste falhou, sem necessariamente ser pela razão de que o seu programa não está fazendo aquilo corretamente, mas sim porque a sua base de testes está errada. Então eu uso os mocks para falsificar uma chamada e sempre retornar um resultado esperado. Bem interessante isso. Entenderam agora por que eu tive que colocar numa interface e implementação da chamada da ABAP numa classe? Para eu poder usar o Mocha e ele falsificar essa chamada dentro do nosso programa. Então agora o que eu vou fazer? Então eu vou tirar aqui esse meu código, então eu vou mexer aqui um pouquinho na minha interface. Olha só que interessante, a minha interface ela vai receber qual é o cálculo, né, a classe responsável por fazer aquele cálculo. Então eu vou chamar aqui a minha interface, que é a interface da minha BAP. Depois de especificado isso daqui, que na verdade eu estou especificando qual é o objeto que vai ser usado para fazer a verificação do meu telefone, eu preciso agora alterar a implementação. Então, eu vou tirar a implementação que tinha anteriormente, que não faz mais sentido, e eu vou colocar a minha aqui. Então, eu preciso colocar o resultado, né, as tabelas que são esperadas da minha BAP. Tá? Então, eu vou colocar aqui no comecinho. Vou colocar esse field symbol, já vou mostrar para vocês porque aqui eu tenho esse field symbol aqui mais abaixo. Então, vamos lá. O BAP getting, que é o parâmetro que eu recebi. Eu vou chamar o método da minha interface, que é o método que define a chamada da minha BAP, ou a chamada de alguma coisa que vai fazer a validação que eu preciso, passando aqui o business partner, né, e recebendo a tabela. Essa tabela eu espero, né, numa condição normal de produção, vai vir da minha BAP, tá? E a tabela de retorno da minha BAP, ok? Novamente, para questões didáticas, eu simplifiquei a chamada dessa BAP. Se fosse num código em produção, eu teria implementado a chamada para todos os parâmetros dela, para todas as tabelas. Aqui, então, o que eu vou fazer? Eu vou retornar, vou fazer a chamada da minha BAP e da tabela de retorno que eu recebo, eu vou pegar no primeiro registro e comparar se o telefone que eu recebi no parâmetro é o mesmo do telefone que eu recebi do meu validador. Se o telefone for igual, o isValid é igual a BAP true, caso contrário, ele é falso. E se ele não retornar vazio, então aquele primeiro caso ali vai dar uma exceção, ele retorna a BAP false no caso do isValid. Então, como eu mudei a minha interface, eu também preciso mudar os meus testes. Então, eu vou aqui criar eu preciso criar na hora que eu estou chamando a minha validação, eu preciso criar um objeto que é do meu validador. Então, esse objeto, ele é do tipo a minha interface da minha BAP, e na hora que eu crio, eu falo ele type a classe que implementa a minha BAP, que vai chamar efetivamente a minha BAP. Então, na hora que eu estou fazendo aqui o actual, eu faço ele passar o validador, que é isso que a minha interface
está esperando. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui para o should not valid, ok? Então, copia isso daqui. Esse cara aqui, copia. Opa, para onde foi? Ah, deixa eu formatar aqui o código. Faltou assert. Ah, não, está aqui. Legal? Então, ativo. Na hora que eu rodo os meus testes, veja lá, ele está falhando. Por que ele está falhando? Ele está falhando porque aquilo que é esperado da minha BAP não está retornando. Esses telefones eu inventei da minha cabeça. E por que eu não fui lá e peguei os telefones válidos retornados pela minha BAP? Eu podia ir lá na SC37, rodar a minha BAP com um parceiro de negócio e pegar e testar com esse parceiro de negócio. Mas de novo, vamos lá, 2 pontos. Essa minha BAP ela pode variar de ambiente para ambiente. E segundo, não tem nada no meu ambiente. No meu ambiente aqui é um mini SAP, ele nunca vai ter nada. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um Mocha, nunca vai retornar um resultado esperado. Então, e aí, o que a gente vai fazer? Não dá para fazer teste com BAP? Vamos lá ver como é que eu faço para contornar esse problema usando os mockups. Então o que eu vou fazer? Eu não vou utilizar a chamada da minha BAP para os meus testes. O meu código de produção sim, vai chamar a minha BAP, mas os meus testes não. O que eu vou fazer? Eu vou criar então mockups. Eu vou usar o Mocha para fazer uma falsificação do meu validador, para o meu validador retornar um resultado que eu espero. Então vamos lá, estou criando aqui então uma maneira que eu vou criar um mock para fazer a chamada da minha BAP. Então vamos lá, eu vou criar então um objeto tipo mocker, que ele é type-ref a interface if mocker, que é a interface que veio do meu framework. Vou utilizar aqui a classe CCL mocker, ele vai criar um mockup para mim, que ele é do tipo a interface da minha BAP. Olha lá, então eu informo isso daqui aqui para ele. Vamos lá, vou pegar aqui o nome da minha interface, certo? Vou botar aqui o código, ponto, beleza. Aqui, aí, isso. Então, com isso daí eu estou criando aqui um objeto. Estou indicando para ele qual é a interface do objeto que eu estou falsificando. Agora eu preciso mostrar qual é o método desse objeto que eu vou falsificar. Nesse caso aqui é o método que deu um nome na minha interface, que eu, por convenção eu coloquei o nome da BAP que eu estou querendo fazer a chamada. Então eu falo, olha, eu vou chamar o método, eu vou falsificar, né, o método BAP bupa address get detail with quais são os parâmetros que eu vou passar, com o primeiro parâmetro que é o business partner, que aqui pouco importa, é 001, legal? Eu vou passar um próximo parâmetro aqui, que é a tabela esperada, a tabela que ele espera que eu passe para ele. Então, nesse caso aqui, é essa tabelinha que eu criei aqui internamente, ok? E a segunda é a tabela de retorno, ok? Então, isso daqui é o que eu exporto para ele. Tá errado? Exports, isso. Okay? Então, eu estou dizendo para ele falsificar objetos que implementam essa interface, if bupa address get detail, e o método BAP bupa address get detail com esses parâmetros. Então, se alguém chamar esses parâmetros, ele vai fazer o retorno esperado. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de fazer o create object BAP caller do jeito que eu estava fazendo para chamar a implementação que chama minha BAP, nada mais que eu vou passar para ele o que? O meu mock, né? Minha falsificação da minha chamada. Vou fazer a mesma coisa aqui para o should not be valid, ok? Vou copiar esses códigos aqui do jeitinho que tá. Agora copiar aqui o mock, legal? E aí a chamada continua a mesma. Reparem que a chamada usada no meu teste é a mesma, tá? Ué, por que falhou o meu teste? Claro, porque se eu estou falsificando, tem que falsificar direito, né? Então eu falsifiquei falando para ele, olha, quando você retornar, retorne aí essa tabela vazia. Então eu preciso preencher essa tabela com o resultado esperado. Então, resultado, né, esperado da minha BAP.
Então eu vou criar aqui, fazer um append, uma linha em branco, ir lá no telefone e colocar o telefone que eu espero. Isso sim, o telefone tem que bater com o meu assert ali embaixo. Faço a mesma coisa aqui para o meu telefone que não existe, certo? Legal. Rodo os meus métodos e, olha lá, todos os meus testes passam. Muito legal isso daí. O que aconteceu? Nos meus testes, unicamente nos meus testes, ele está chamando um mockup que vai, ao invés de chamar a BAP, ele vai chamar um teste e eu sei qual é o resultado. Imagina que eu estivesse chamando a minha BAP e ela sempre retornasse a mesma informação quando eu estivesse executando um programa no modo de teste. Então, mas uma coisa está estranha nesse meu teste. Eu estou repetindo muito código aqui. Imagina se eu tiver uma bateria de testes maior. Quer dizer que eu vou ter que repetir todos esses códigos. Vamos brincar aqui um pouquinho com esses caras aqui. Eu vou criar um método privado dentro da minha classe de teste que ele vai me retornar a minha classe validadora. Então simplesmente eu vou passar para ele qual é o telefone que eu quero criar e ele vai me retornar a classe validadora já com um mock para esse telefone, para retornar esse telefone que eu estou esperando aqui, tá? Então, ele vai retornar um mock, eu vou criar a implementação dele aqui, deixa eu fazer assim, ó, simplesmente eu vou mover essa chamada até aqui, vou mover até aqui, pode mover tudo, aqui esse field symbol, tá certo. Então, vamos lá, esse telefone aqui é o parâmetro que eu recebo. O que mais aqui tenho? Esse cara aqui, type, todo pode cair fora. E eu quero só retornar qual é o mock dele, certo? Então, o que eu preciso fazer aqui agora é, ao invés de criar meu mock na mão, eu vou usar meu novo método privado. Então lá, o data bap caller, ele é igual ao que? Me get bap caller e passando o telefone que eu quero no mockup. 1, 2, 3, 9, 8, 7, 6. A mesma coisa eu vou fazer aqui no should not be valid, é a mesma chamada. Olha lá, meu método de teste agora ficou bem mais simples, bem mais interessante. Certo? Ativo, vou rodar agora os meus testes. Continuam passando, então tá tudo certo aqui. Algumas coisas bem interessantes aqui nesse código para a gente aprender. Repararam que as dependências das minhas classes ficaram bem explícitas. A dependência da minha classe que verifica o contato é bem explícita dependendo da classe que chama a minha BAP. Eu faço isso passando qual é o validador do telefone no parâmetro do meu método. Então aquilo ali, além de me facilitar nos meus testes, deixa bem claro que a minha classe depende daquela outra classe. Isso é bem legal, porque se no futuro eu quiser fazer alguma validação diferente, eu não preciso alterar esse validador. Eu simplesmente vou lá e crio uma nova classe e passo ela como parâmetro da chamada do meu método, e o meu método vai se comportar de maneira diferente. Ou seja, através do polimorfismo, eu vou poder estender as funcionalidades do meu sistema no futuro sem alterá-los. Mais uma vez aí, respeitando o princípio do aberto e fechado do Solid. Mais uma vez aqui, os testes podem te mostrar indícios que seu código tem alguma coisa estranha. Como por exemplo, se você estiver criando testes que precisam de muitos mocks, muitos mockups, isso é um indicativo de que a sua classe está muito acoplada com outras classes, está com dependência de muitas outras classes. Então, isso daí de novo, tá errado ou não tá? Não sei, só sei que ele simplesmente deixa isso mais claro e aí você toma a decisão de alterar ou não, de refatorar ou não o seu código. Uma das vantagens conhecidas do TDD, de acordo com o livro do Maurício, é que ele diminui o acoplamento. Por exemplo, vamos pegar esse nosso caso aqui. Por eu ter a necessidade de fazer um mock da chamada da minha BAP, eu precisei criar uma interface, eu precisei criar uma classe, precisei encapsular essa minha BAP dentro de uma classe que é chamada através de uma interface. Isso foi uma necessidade do Mocha.
Mas isso daí foi legal. Por quê? Porque aí a dependência ficou através da interface e não através da minha classe, que é da minha classe concreta. Isso é interessante, porque quando você tem uma dependência que é de uma interface, o programador naturalmente toma um pouco mais cuidado, porque ele sabe que tem outras classes que estão implementando aquela interface. E uma vez que você alterar aquela interface, você obrigatoriamente vai precisar alterar as classes que implementam essa interface. Então, naturalmente, aí o programador tem um pouco mais de cuidado, fazendo com que tudo fique mais estável, porque você está criando dependências com interfaces, ou criando dependências que são muito mais estáveis do que classes concretas. Então, por conta disso, quando você está usando o TDD, há uma tendência a você criar mais interfaces. Então, toda a parte de protocolo de comunicação da sua classe, você vai optar por fazer via interface. E como eu já disse em vários outros vídeos, isso daí é um costume muito bom. Então, se você planeja usar a orientação objeto de maneira correta, o uso de interfaces deve ser uma coisa bem natural para você. Então, o TDD ele tem uma das características de que você acaba forçando mais o uso das interfaces. E isso daí é interessante. Vamos ver aqui comigo mais um exemplo de como isso pode acontecer e como isso ajuda a melhorar o desenho do nosso código. Então, o TDD ele faz com que você crie mais interfaces, o que é uma boa, porque você facilita os seus testes. Vamos pegar nesse exemplo aqui. Esse exemplo aqui ele vai pegar um telefone e vai verificar se esse telefone tem a capacidade de envio de SMS, de short message. Então, o que eu preciso fazer? Eu precisaria pegar esse telefone, entrar no sistema que me retornaria se esse telefone tem a capacidade ou não de enviar SMS. É um sistema externo, é um sistema, ou qualquer coisa, alguma rotina que não está disponível aqui no meu ambiente de teste. Então, como é que eu poderia testar dentro do meu programa? Então, eu teria que usar uma interface. Vamos então aqui ver, com mais esse código que eu vou mostrar para vocês, como que eu poderia modelar essa chamada aqui e facilitar a vida dos meus testes. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um novo teste. Tá? Esse teste aqui, ele vai verificar a capacidade de envio de mensagens. Então, should capable to send message for testing. A implementação dele, vou colocar aqui embaixo. Então, vamos lá, method should capable to send messages and method. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável de referência, message checker, que ele é tipo uma interface phone checker, que eu vou criar daqui a pouquinho. Daí eu vou criar, a variável actual, que ela vai ser o meu checker, Então a mesma coisa, o me checker, que é a referência criada dentro da minha classe de teste, a interface checker, e eu vou ter um novo método chamado message send checker, onde eu vou receber, onde eu vou colocar qual é o meu validador, lá sender checker, que vai ser o meu message checker, ok? Então, vamos lá, que é a minha variável de referência. E eu preciso também passar o telefone. Então, na sequência aqui, eu vou passar como parâmetro do meu método o telefone que eu quero verificar, ok? Então, vamos posicionar aqui bonitinho. Então, aqui, phone check igual a o telefone que eu quero testar. Vou continuar usando o meu telefone, o meu número de telefone de teste. Ok? Então, aí é só fazer o assert para verificar se ele é true. Então, vamos copiar esse cara aqui para baixo. True. Ok? Então, olha só que legal. Repare que eu já defini o teste, que a minha interface vai chamar checker, que a minha interface vai chamar message checker. Ok? E eu já defini também o meu método novo chamado message send checker. Então, vamos lá, vamos começar aqui criando agora a interface. Então vamos lá, criar aqui a minha interface, a interface phone messenger.
Ok, então, o nome dela é Phone Messenger, ela vai implementar um método chamado hasMessageSender, ok? Lembra, essa daqui é a interface que está modelando o meu verificador, ok? Quem implementa esse cara aqui no método de produção é uma rotina, seja ela standard ou minha mesmo, que vai fazer a verificação se esse telefone tem a capacidade de enviar mensagem ou não. Aqui eu só estou definindo qual é o contrato desse validador, que vai receber aqui, olha lá, um telefone e a saída, ok? Na minha interface checker, vamos lá, aqui embaixo, na minha interface checker, eu vou ter um segundo método que é exatamente o Message Send Checker. Okay? Então, esse daqui é o nome, eu já tinha definido lá no meu teste. Ele vai receber qual é o validador, type, quem? A minha interface, Phone Message. Vamos copiar aqui para baixo. Então, ele vai receber qual é o validador. Qual é o outro pedaço que ele precisa saber? É o telefone, tá? Qual é o número de telefone. E depois ele vai retornar para mim se é válido ou não. Então, eu vou copiar aqui da assinatura do Phone Checker lá de cima. Opa, não pegou o Ctrl C. Olha esse cara aqui. Vamos lá, Ctrl V. Vamos lá, o Pretty Printer. Olha lá. Então, ele vai receber o telefone e vai receber o... vai retornar se ele é válido ou não. Ok? Então, aqui embaixo a implementação dele é bem simples, que eu simplesmente tenho que chamar através da interface qual é pelo validador. Nesse momento aqui, esse validador ele está em branco, não existe. Mas o que vai acontecer? Eu vou conseguir ativar meu código, eu vou conseguir escrever meu teste e depois, mais para frente, eu até consigo fazer um mock dele. Eu não vou fazer agora porque eu já fiz pro de cima, você já viu como funciona. Mas eu poderia fazer um mock dele. Então, se eu pegar aqui e ativar, ele vai ativar. E se eu rodar os testes, obviamente, esse teste novo que eu criei, ele não vai funcionar, porque ele não está fazendo nenhuma validação da mensagem em si. Viu só que interessante? A criação da interface para ajudar a gente na nossa modelagem faz com que a gente crie contratos mais simples e ainda mais explícitos. Então é por isso que eu tenho aprendido a usar cada vez mais as interfaces em meus programas. O Maurício, no livro dele, ele cita uma série de outros indícios que os testes podem te mostrar que a sua classe está com problema de acoplamento, ou seja, ela depende de muitas outras classes que ela não deveria. Vamos lá, vamos mostrar aqui alguns deles aqui, vamos ver alguns deles aqui. Então, por exemplo, dublês em excesso, muitos objetos falsificados, muitos mocks em excesso. Isso pode indicar que a sua classe depende de muitas outras. Você está tendo que criar vários mocks para conseguir fazer com que seus testes passem. Veja, a minha classe aqui, eu vou ser obrigado a criar mais um mockup para que ele possa passar, para que os testes possam passar. Então isso daí já vai começar a mostrar que a minha classe depende de outras classes que pode representar um problema aí no futuro. Ele cita, por exemplo, um outro padrão que o seu teste pode mostrar, que são interfaces não amigáveis. Quando você começa a fazer seus testes e percebe que uma interface pública de uma classe não está amigável, ela não está interessante, ela não está legal, você está tendo que fazer adaptações para conseguir usá-la, isso pode ser um indício também de que você vai precisar fazer uma refatoração no seu código, vai ter que mudar aí a assinatura da sua interface. Quando você está fazendo uma alteração, é uma oportunidade de você ir lá e prestar atenção onde mais você tem que mexer. Então, por exemplo, se você faz uma alteração e tem que mexer em muitos testes, pode ser um indício aí que você tenha muitas dependências no seu código. Então, vale a pena você investigar e tentar fazer uma refatoração nesse ponto também. Legal? Então, esses daí foram alguns pontos que o Maurício citou. Hoje, o vídeo ficou bastante longo, porque tem muito conteúdo. A gente viu como criar melhores abstrações com interfaces. Nós vimos que
Modelagem de comportamento é muito mais interessante. Na verdade, a gente está vendo isso desde o vídeo anterior sobre coesão. Então, modelar comportamento é muito melhor do que modelar coisas concretas. Vimos também o conceito de classes acopladas, que são classes que dependem de outras, como por exemplo aqui no nosso final do nosso programa, a nossa classe já está dependendo de duas outras classes, uma para verificar o telefone e outra para verificar se esse telefone pode ou não enviar mensagem. E outra coisa bem interessante, nós vimos os mocks, em específico o framework Mocha. Aqui vale uma observação, esse daqui é um framework open source. É interessante, mas ele não é standard, então você não vai encontrar no seu sistema, você vai precisar instalar o Mocha. É tranquilo, você usa o SAP Link e você instala esse cara aí, tá bom? Talvez algum dia eu gravo um vídeo mostrando a instalação dele, mas não tem muito segredo. Se você chegou até aqui, tá entendendo, você é plenamente capaz de fazer a instalação do Mocha. A SAP, ela tá fazendo ensaios de ter o seu próprio framework de Mocha. Qual é a diferença? O framework atual dela só roda a partir da versão, se eu não me engano, 7.4. E nem todo mundo tem a versão 7.4. Venhamos e convenhamos, né? Nem todas as empresas fazem aí o upgrade para a última versão do SAP. Se você usar o Mocha, ele funciona desde a versão 7.01, o que é uma grande vantagem. E aqui, para falar a verdade, por ele ser open source, ele é mais simples de entender e mais simples de debugar. Aqui fica também uma outra dica. Se debugar o Mocha, ali você vai aprender coisas bem interessantes, porque ele gera a interface para fazer a falsificação em tempo real. Então é muito legal ver a geração de código que ele faz em tempo real ali. Quando eu descobri os mocks e eu utilizei pela primeira vez, eu resolvi um dos maiores problemas que era responder, tá, legal, e se eu fizer, por exemplo, um acesso a banco de dados? E se eu fizer, por exemplo, uma BAP, como que eu garanto que o resultado sempre vai ser o mesmo? Simples, através de mocks. Então isso daí responde um dos grandes problemas, um dos grandes contra-argumentos de usar o TDD dentro de ABAP. Vimos também que através do TDD ele vai te mostrar muitas melhorias. Criar o projeto de classes perfeito logo de cara é praticamente impossível, mas o que não é impossível é você usar ferramentas que te mostrem que você está indo no caminho errado ou que você tem caminhos melhores do que aquele na qual você está seguindo. Como eu sempre digo, é sempre bom você conhecer várias técnicas. Vale aqui o ditado: para aquele que só conhece martelo, todos os problemas parecem pregos. Então é uma ótima você conhecer várias técnicas. E o TDD é uma dessas técnicas. De novo, TDD não é a solução para todos os seus problemas de design da sua classe, mas sim ele vai ser um ótimo ajudante para mostrar problemas que as suas classes podem ter. Então encerramos nosso vídeo aqui. Foi um vídeo longo com bastante conteúdo, mas muito interessante. Vale a pena você investigar ponto a ponto aqui, rever o vídeo, implementar dentro do seu ambiente, entender direitinho o que eu fiz aqui. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você tem algum comentário, correção de código, melhoria, coisas que você faria diferente, deixa aí no código, a gente conversa aí pelos comentários ou no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu joinha, né? Clica aí no botão do joinha. Você pode assinar o nosso canal para saber quando tem um novo vídeo e não esqueça de acessar o nosso site, o abap101.com. Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.